Então, vamos conversar com o comentarista Valdo Cruz sobre essa lista de políticos investigados. Valdo, bom dia para você. Eu agora há pouco conversei aqui com a Natuza Neri e estava começando a conversa justamente falando daquela expectativa que a gente tinha de que essa delação ia ser o fim do mundo político, né? A gente ouviu muito isso. Chegou ontem, foi divulgada, é uma bomba realmente, né? Muitos políticos de diferentes partidos aí envolvidos em denúncias feitas aí pelos delatores. Bom dia, Heloísa. Exatamente. Chegou o grande dia, né? Tinha muita gente que achava que esse dia aconteceu só depois da Páscoa e acabou chegando antes da Páscoa. Veio aí a lista do Fachin, né? Quer dizer, a lista do Janot com as autorizações de abertura de inquéritos dadas ali pelo ministro Edson Fachin. A ordem aqui em Brasília, viu, Luísa, é sempre dar total um clima de normalidade e tranquilidade. Se você checar hoje lá na agenda do presidente da República, Michel Temer, ele vai tentar dar um ar de normalidade no dia hoje no Palácio Planalto. Tem duas cerimônias marcadas para o dia de hoje, um ato em prol das mulheres e uma segunda de modernização e desburocratização do sistema de propriedade intelectual do Brasil. Ou seja, a ordem aqui dentro do Palácio Planalto, Heloísa, é tentar evitar que esse clima de expectativa de fim do mundo que se criou com a lista do Fachin, com a autorização dos pedidos de abertura de inquérito, atrapalhe principalmente o funcionamento do governo. Se você checar, se você entrar na página da internet do Palácio Planalto, inclusive, o que está lá na primeira página? Um vídeo do ministro Henrique Meirelles dizendo o seguinte: o Brasil deixa para trás a sua maior recessão. A maior recessão da história. Exatamente isso. O governo Temer está querendo focar, viu, Luísa? Que o importante a partir de agora é focar na economia, mostrando que a economia está começando a dar uma recuperada, o país está começando a sair da sua pior recessão. E aí o Temer quer mostrar o seguinte: olha, esse governo é o governo que vai conseguir tirar o país dessa crise econômica e tentar separar claramente essa crise política que começa neste momento, exatamente quando a gente vê aqueles letreiros que a Globo News está passando com todos os nomes de políticos ali envolvidos, citados, que são alvos de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal, é meio assustador, viu, Luísa? Realmente é muita gente ali citada, envolvida nessa autorização de abertura de inquérito pelo ministro Edson Fachin. Isso assusta principalmente o Palácio Planalto pelo temor. Como você disse aí, são 8 ministros. Nada mais que 8 ministros, é 1/3 de todo o ministério do governo Temer, que é alvo ali de um pedido de abertura de inquérito de investigação. Por enquanto, lá, o presidente Temer ontem à noite fez uma reunião, Luísa, com alguns ministros, exatamente para discutir ali a estratégia do governo a partir de agora. Por enquanto, o presidente não se pronunciou publicamente sobre o assunto e ele quer deixar para cada ministro fazer a sua própria defesa. E todos até agora têm dito o seguinte, naquela linha, assim, olha, estamos seguindo o rito que foi definido pelo próprio presidente da República, Michel Temer, há alguns meses atrás, quando ele disse o seguinte: ministro, apenas citação de ministro não é suficiente para afastar ninguém do governo. Se houver uma denúncia, ou seja, se depois tem primeiro abertura de inquérito, abertura de inquérito, o Ministério Público começa a fazer a investigação. Como vocês estão destacando, Heloísa, é muito importante dizer isso. Ainda não é uma condenação, é só uma autorização para começar um inquérito, uma investigação. Depois dessa investigação, se for feita a denúncia, ou seja, se o Ministério Público entender que reuniu provas suficientes contra esse ou aquele, nos casos dos ministros, contra ministros, por exemplo, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Bruno Araújo e outros ministros, Aloysio Nunes Ferreira, outros ministros que estão citados, se o Ministério Público entender que encontrou provas contra esses ministros, aí sim pode ser feita uma denúncia ao Supremo. Se o Supremo acatar essa denúncia, aí o que diz o presidente? Aí sim esse ministro seria afastado do governo provisoriamente. A gente lembra que pelo prazo ali, mais ou menos, isso dura cerca de 8 meses a 1 ano. Ou seja, os ministros contam com esse prazo para esticar a corda, para empurrar um pouco ali com a barriga esse processo todo. Ou seja, então eles não teriam que sair neste momento do governo. Claro que só que se fossem denunciados lá na frente, aí eles teriam que se afastar provisoriamente. E o presidente Temer disse também o seguinte: se ele virar réu, se o Supremo decidir transformar um ministro em réu, aí a demissão sumária, ele sai do governo. Então, por enquanto, aqui no Palácio Planalto, a ideia é essa, a seguinte: o presidente, por enquanto, não comentou, tem essa agenda hoje normal de trabalho para passar esse clima de normalidade e de tranquilidade. Por falar nisso, Heloísa, o mais se ouviu falar ontem aqui em Brasília são essas duas palavras: olha, vamos
tentar dar um grau de normalidade e tranquilidade aqui dentro do governo, para evitar exatamente que passe aquela sensação de que a delação da Odebrecht realmente foi o fim do mundo, essa autorização do ministro Fachin vai atrapalhar todo o processo de funcionamento do governo. O presidente Temer não deseja isso, ele quer separar. A gente sabe que o presidente Temer é citado nas conversas da Odebrecht e está sendo citado na Odebrecht, mas ele, por ser atos praticados antes do mandato, ele não pode ser reinvestigado. Então o presidente Temer está fora. E outra coisa, Luísa, o presidente Temer conta também exatamente com a sua equipe econômica. Como a sua equipe econômica não está citada em nenhuma dessas delações, é um grande trunfo para o presidente da República. Ontem, logo depois que começou a circular a informação de que o ministro Fachin já tinha dado suas autorizações para abertura de inquérito, o ministro Henrique Meirelles postou esse vídeo que está hoje ali na página da internet, no sítio da internet do Palácio Planalto, esse vídeo que está lá hoje, ele colocou ontem nas redes sociais, destacando exatamente isso. Olha, é o momento em que o país começa a se recuperar, é o momento em que o país começa a sair da sua crise econômica, mostrando claramente que o governo quer focar na economia para tentar separar. Uma coisa é a crise política que pode estar lá dentro do Congresso Nacional, que atinge ministros. Outra coisa é a economia, tentar mostrar para o país que é importante seguir aí, principalmente de quê? Votação das propostas de reforma, né, Heloísa? Tem a reforma da Previdência Social, que o governo quer tentar garantir a sua votação. Agora, Heloísa, uma questão, você acha que o Planalto parece que vai funcionar normalmente hoje. Agora, você acha que Senado e Câmara dos Deputados vão funcionar normalmente hoje? Ontem, logo depois que circulou a informação da lista do Fachin, o plenário da Câmara esvaziou completamente, todo mundo, como diz a moçada, vazou, todo mundo vazou de Brasília, aproveitando que é a Semana Santa também, então todo mundo deu uma escapada aqui da cidade. Aí o pessoal vai ter que voltar semana que vem, e aí vamos ver, né, Luísa? Pois é, o Camarote até fez essa imagem pra gente, era 7 horas da noite, tudo vazio, você só via tapete, carpete, aquela coisa bonita, aquela imagem bonita. Vou aproveitar então que você falou do Congresso, porque a gente sempre tem essa imagem, principalmente quando conversa com alguém de Brasília, que quando passa ali naquele túnel do tempo, aquele corredor que divide Câmara e Senado, eles sempre falam que lá no Senado são os homens de cabelo branco, as pessoas mais respeitáveis, né, as pessoas que têm uma experiência maior, e justamente o Senado, nessa lista do Fachin, foi o mais atingido, né, 1/3 do Senado. Muda um pouco a imagem do Senado nesse momento, a partir dessa lista de investigados? Olha, Luísa, como o Senado é uma casa onde tem muito ex-governadores, tem os presidentes de partido, por exemplo, lá está o Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, é que tem mais inquéritos. Os dois principais políticos que têm mais inquéritos nessa lista do Fachin são o presidente do PSDB, Aécio Neves, que é senador, e o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, que também é presidente do PMDB, que também é senador. Ou seja, os dois principais alvos de inquéritos, nesse caso, são senadores. Realmente, como são ex-governadores, eles acabam participando de mais campanhas majoritárias, onde se arrecada muito mais recursos ali para suas campanhas eleitorais. E a gente tem que lembrar também que tem lá quem? Renan Calheiros, que foi ex-presidente do Senado, e agora é alvo de mais 4 inquéritos, se não me engano, ele já está superando 10 inquéritos ali no Supremo Tribunal Federal, que está sendo alvo de investigação. Então, realmente, esse momento fica muito ruim para o Senado, ter 1/3 dos senadores estão ali com um pedido de abertura de inquérito autorizado contra eles. Aí a grande dúvida, né, Heloísa, é o seguinte: isso vai ou não influenciar no funcionamento do Senado Federal a partir de agora? A gente lembra que ali dentro do Senado Federal está se travando principalmente aquele debate sobre aquele projeto de conter o abuso de autoridade, para punir abuso de autoridade, que era uma reação, né, que o presidente Renan Calheiros, lá no ano passado, começou a ensaiar exatamente contra a Lava Jato. Era uma operação para tentar abafar, minimizar os efeitos da Lava Jato, tentando aprovar aquele projeto que realmente tenta punir de forma mais rigorosa o que pode ser considerado abuso de autoridade. É claro que todo mundo é contra um abuso de autoridade, ou seja, uma autoridade se valer do seu cargo para punir alguém, para investigar alguém de forma incorreta. Agora, outra coisa é você, neste momento, debater exatamente punições mais rigorosas para abuso de autoridade, dando um certo grau de subjetividade na análise do que é ou não abuso de autoridade. Então, o Senado vai estar vivendo esse momento meio delicado, viu, Luísa? 1/3 dos seus membros sendo alvo de pedido de abertura de inquérito lá no Supremo Tribunal Federal
e sendo que eles mesmos vão começar a tentar debater essa questão do abuso de autoridade. Neste momento, meu Luiz, o que mais se discute aqui em Brasília é exatamente isso. O Congresso Nacional, que está sendo alvo dessas investigações, vai poder tentar legislar em causa própria. A gente sabe que tem outra discussão vindo por aí, né? Caixa 2. Como tem muitos casos aqui que são casos de Caixa 2, vai ressuscitar aquele debate de forma mais forte nos bastidores para anistiar a Caixa 2. Pode preparar aí, Luísa. Vamos acompanhar tudo. Valdo, vou te ver aí ao longo da programação. Tem muito assunto para a gente conversar, hein? Até já, então.